Deus uma palavra para esta noite, amados irmãos, né? E pensando em Deus, pedindo-lhe uma palavra para esta oportunidade. E uma das coisas que eu estava dizendo a alguém e a mim mesmo, irmão Luiz Carlos, que eu não sou de aço, claro, eu sou de carne e osso, como já falei antes de começar a transmissão, mas para aguentar o que eu estou aguentando tem que ser muito forte, tem que ter muita base, né? Tem que ter muita ajuda de Deus para aguentar o que eu estou aguentando. Tem que ter muito juízo, senão o cara perde, João Batista, a cabeça, né? Mas quem faz isso é Jesus, né? Esse tempo de convertido, e pela misericórdia de Deus, né? A gente se converteu desde os 15 anos de idade, mas não é por causa do tempo de conversão, mas pela intensidade que eu tenho vivido a vida cristã. Eu até tenho dito que eu estou mais crente hoje do que quando me converti quando tinha 15 anos de idade. Eu estou com 52, então uma conta rápida dá o quê? 37 anos, uma conta rápida, né? 5 mais 7 é 12, né? Vai 1, 3 mais 1, 4 e 1, 5, isso mesmo. 37 anos. Eu me converti com 15, né? Mas a intensidade com que eu vivo Jesus, amém? De oração, de leitura bíblica, de mão no arado, de assiduidade nos cultos, de estar fazendo a obra de Deus, né? E claro, uma coisa que eu também aprendi muito é a determinação. E eu aprendi isso bem novo, bem mais novo na fé, quando eu já contei para os irmãos que eu tinha chegado em casa de um culto que na Assembleia de Deus os irmãos ainda chamam de consagração. Era um culto que tinha os sábados de manhã em Mangabeira, de oração e jejum. No templo do Corpo de Cristo a gente chama culto de oração e jejum, porque eu já expliquei aos irmãos que consagração não é uma coisa de momento, não é uma coisa periódica, não é uma coisa esporádica. A consagração é algo intenso, né? 24 horas, porque consagração fala de dedicação a, né? De estar sempre disposto, né? Ao Senhor. Então consagração é essa dedicação, essa disposição, essa coisa contínua. Oração e jejum é uma coisa periódica, principalmente o jejum, nem sempre a gente está jejuando. E quando a gente jejua, é por horas, né? Ou por dias. Quem consegue, 1 dia, 2, 3. Tem gente que consegue até mais. Glória a Deus. Não é? Então, essa minha vida de consagração, inclusive, ao Senhor, de dedicação, de disposição a Deus, isso tem ajudado. Mas aí quando eu tinha vindo de um culto de oração e jejum, isso anos atrás, e eu cheguei em casa, né, por volta já da tarde, porque era de manhã até meio-dia a consagração, e aí voinha, né, que graças a Deus ainda é viva, 100 anos de idade, né, disse assim: vai lavar os pratos, né? Porque era minha avó, minhas tias, e eu era o homem da casa, né? Tinha o meu irmão Júnior, que já dorme no Senhor, mas era bem mais novo que eu. E aí, quando ela disse isso, eu fiquei brabo, Felipe, eu fiquei enraivecido, eu fiquei furioso, como tipo assim, só tem eu para fazer isso. Fiquei brabo, soltei os cachorros. Aí vó ia dizer: que cavalice é essa? Aí eu parei e disse: poxa, eu acabei de vir de um culto, né? De oração, e eu estava tão espiritual, dando glória a Deus e aleluia, e agora eu estou aqui assim. É como se fosse um outro Amaro dentro de mim, questionando, né? Aquele Amaro ignorante que Voinha acabou de chamar de cavalo, porque tinha ficado bravo, porque ela pediu para fazer um favor, né? E fazer favor não, eu morava, faz parte da obrigação, era obrigação minha fazer, ajudar em casa também, né? E ali eu questionando aquilo, eu aprendi que
não basta só a mente ocupada, como eu vi sempre os pregadores, que mente vazia é a oficina do diabo. Não é? E olhe que eu lia 20 capítulos da Bíblia. E olhe que eu orava só de joelhos, quando era, por exemplo, a consagração. Eu chegava na igreja cedo, abria sempre às 9 horas, e a gente orava até 11 da manhã. Então era no mínimo 2 horas de oração, de joelho, fora o tempo que eu orava em casa. Quem orava era eu. Eu já passei 5 horas de joelho sem sequer sentir, porque eu sou crente daquela época que se orava muito, de joelho principalmente. Acaba da o joelho e esquecia que tinha. Louvado seja Deus. E era muito bom isso, e é muito bom isso. Eu gosto de orar assim. Mas aí eu fiquei me questionando, porque eu tinha vindo de um momento tão espiritual e agora eu estava tão carnal. Aí eu aprendi que tem que ter também muita determinação. Muita determinação. Porque para entrar no espírito é um processo demorado, longo. Mas para sair do espírito é rapidinho. Para entrar na carne, como diz o professor Raimundo, humorista, que já não existe mais, o ator principalmente, é vapt-vupt. Para entrar na carne. Para Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi um processo. Ele ouviu a resposta de um, de outro. Mas para o diabo usar ele, quando você cronometra ali a fala dele, Jesus dizendo, para trás de mim, Satanás, dá menos de 1 minuto. A leitura, você lendo. O tempo que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e que depois Jesus diz a ele, para trás de mim, Satanás, é rapidinho, irmão. É rapidinho. Então tem que ter muita determinação. Mesmo orando, mesmo lendo Bíblia, tem que ter muita determinação em se espiritualizar. E em servir Jesus, em estar no caminho, tem que ter determinação, tem que estar focado. Porque para entrar no Espírito é um processo longo, demorado, meu Deus do céu, sacrificial. Mas, irmão, para entrar na carne é rapidinho. Para entrar na carne é rapidinho. E ali eu estava pedindo a Jesus uma palavra. Senhor, o que eu vou dizer aos irmãos? Eu sempre digo, que quem lê a Bíblia e ora, sempre tem o que dizer. Mas como os irmãos já me conhecem, eu gosto muito de ensinar mesmo, como tenho aprendido do Senhor. Por isso que eu louvo a Deus e me emocionei hoje, Luiz Carlos, pelas suas palavras. E eu vejo que o Senhor realmente faz menção daquilo que a gente falou muito, Isso é sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência. Eu me alegro, irmão, em saber que alguém pelo menos absorveu muita coisa que eu já ensinei. Chega a me emocionar mais uma vez em falar disso. Glória a Deus por isso. E sei que não é o Senhor é o único, Tem as servas de Deus aqui, como tem servos de Deus que estão em casa assistindo a gente. E aí pedindo a Deus uma palavra. A gente terminou já um seriado aqui sobre determinado assunto. Eu estava pensando a gente entrar em uma outra série de assuntos. Mas aí me veio ao coração a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Não vou questionar aqui a patologia da mulher. O pessoal sempre fala do fluxo menstrual, mas que de repente não era nem isso. Ela poderia ter outro tipo de patologia aqui. Mas eu quero referendar a mulher do fluxo de sangue para tratar de algo que é basicamente a preocupação de todo mundo em ir para culto, em vir para culto. E que não é sempre essa vibe que a gente entra. A gente aqui no templo do corpo de Cristo, nos cultos da nossa denominação, a gente tem sempre ensinado princípios, verdades e valores cristãos, assuntos como a volta de Jesus, como o arrebatamento da igreja, como porque o poder de Jesus, enfim, a gente está sempre ensinando verdades bíblicas, A gente não entra muito nessa vibe do sensacionalismo, do tome e do receba. Se bem que se a gente receber do Senhor, a gente entrega, E a gente é crente que a adoração, o louvor, a oração faz fluir
o poder de Deus. Por isso que eu glorifico a Deus, porque nós somos poucos, mas somos de qualidade. Amém? Nós temos ainda a característica de óleo. Aleluia. Ainda, mesmo sendo uma gotinha de óleo, no oceano nós estamos e fazemos a diferença. Amém? Ainda somos uma gota de óleo no oceano. Aleluia. E uma gota de óleo faz a diferença. Somos poucos, mas somos de qualidade. Não é? Glória a Deus. Para uma ovelhinha dessa aqui sair da presença, meu Deus do céu, tem que não ter absorvido nada, né? Glória a Deus. Aí tem umas que ficam dizendo aqui, sai mais não, sai mais não. Pode até ir para outra denominação, mas da presença não sai. Pode até substituir o pastor na direção aqui da cobertura espiritual, mas da presença de Jesus não sai. Amém, irmão? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Né? Então, por que eu quero me referendar na mulher do fluxo de sangue? Porque veio essa palavra de Deus para o meu coração, com relação exatamente a essa estrutura, né, que faz você aguentar. Porque eu estou vendo cada vez mais tanta gente se queixando de tanto problema, de tanta luta, de tanta prova, de tanta dificuldade. E para onde é que vai correr? Tem para onde correr não, irmão. A não ser para os pés de Jesus. Tem para onde não. Como disse o salmista, não é? No Salmo, deixa eu lembrar aqui, está vindo na mente agora, no Salmo 55, versículo 6. Ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Bem, o salmista está dizendo aqui, eu queria fugir, eu queria desaparecer do mapa. Só que a gente aprende neste salmo, irmão, que para onde a gente for o problema, vai atrás. Não tem como fugir. Né? A solução está no verso 16, como ele diz, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. A única saída é Jesus. Aleluia. A única saída é Jesus. Amém? Porque eu quero então me referendar usando a mulher aqui do fluxo de sangue. Porque ela foi uma pessoa que tinha recursos. Observe em Marcos, por exemplo, capítulo de número 5, que ela havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Quero dar uma palavra para duas classes sociais, uma para quem tem dinheiro e outra para quem não tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, menos mal, eu não tenho dinheiro mesmo, né? Tá, coitado. Aí diz, eu não tenho dinheiro, vou correr para Jesus. Sim, mas quem tem dinheiro também deve correr para Jesus. Porque não é errado também ter dinheiro. Deixa eu adiantar isso aqui. O que não pode ter é amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ter dinheiro é importante. Amém? Eu tenho dito, queira ter, inclusive, para investir na obra. Né? Queira ter dinheiro. Se você não sabe o que fazer com o dinheiro, me convide, fale comigo. Quem administra está aqui, glória a Deus. E sou honesto, né? Sou honesto. E se administrar o pouco que chega à minha mão e quiser um assessor financeiro, a Marco Ré toma conta. Glória a Deus, né? É mesmo, Nininha. Se tiver pouquinho real, não sabe o que fazer, põe na minha mão que eu eu não sou Jesus, mas dá o jeito da multiplicação. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Deuteronômio, capítulo 14, a gente aprende o que deve fazer com o que vem às nossas mãos. Né? Versículo 16 de Deuteronômio 14. Aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte,
e por tudo o que te pedir a tua alma. Presta atenção aqui aos pingus convertidos que ainda quer voltar a beber. Isso aqui não tem nada a ver com você voltar a tomar cachaça, sua bebida forte. Isso aqui é uma coisa para o povo judeu que, aqui é uma questão cultural, né? Tá certo? Em nome de Jesus, né? Porque senão vai dizer, então vou pegar o dinheiro e vou encher a cara. Não, não é por aí, presta atenção, né? Mas observe o que diz aqui o versículo. Ainda continuando, né? E por tudo que deseja a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, alegra-te tu e a tua casa. Aí mais adiante diz, porém não desamparais o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte na herança contigo. Amém? Então, o que me vem à mão, a orientação divina, é que eu use direitinho, primeiro, para as minhas realizações, amém? Cuidar de mim. Você trabalha, você recebe salário, para você cuidar de você. Aí cuide de você, amém? Cuide da sua família, procure ter uma qualidade de vida social, se vestir bem, calçar bem, ter uma casa boa, se arrumar direitinho para comer bem, se alimentar bem, cuidar. É o que a Bíblia manda eu fazer com o dinheiro que vem à minha mão. Mas eu também não posso esquecer da casa do Senhor, que aí aqui é referendado pelo levita, e não esquecer de quem precisa, que aí aqui menciona, não é? Versículo, eu acabei de ler aqui agora, né? Não desampararás o levita dentro das tuas portas, pois nem parte herança tem contigo e tal. Amém? E mais adiante a gente aprende, pronto, o versículo 29. Então virá o levita, pois nem parte herança tem contigo, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. Aqui é a cidade. E comerão e fartar-se-ão para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Então, é fazer o bem. Amém? É o que a Bíblia manda que eu faça com dinheiro. Pronto, está dada a recomendação. Amém, amados? Amém. E a gente sabe que devido à falta do Estado com a saúde, é importante ter uma reserva para uma situação de emergência. Não é? O exame emergencial, uma consulta emergencial, se for o caso até uma cirurgia emergencial, com dinheiro, aí você não vai sofrer tanto, né? Se o dinheiro der, claro, para aquelas situações, porque a saúde, principalmente em nosso estado, ela está na UTI, né? Então, se depender do estado, que eu falo, de modo geral, município, estado e federação, é bronca, né? Eu mesmo estou na fila da regulação para alguns exames há mais de ano, né? Então, só Jesus dá causa. Mas essa é a ideia do dinheiro. É para isso que serve o dinheiro às nossas mãos. Então não é errado ter dinheiro. Mas eu devo, é a lição aqui, de estar com a fé no Senhor. Sim, eu tenho dinheiro, mas a minha fé deve estar no Senhor. Porque o dinheiro é importante, mas não é tudo. Dinheiro ajuda, mas não resolve tudo. Os poetas já dizem, ele compra o remédio, mas não compra a saúde. Não é? Não é assim que os poetas dizem? Ele compra alegria, ele gera alegria, mas não compra felicidade. Tem um poema que é assim, não é verdade? Então, é importante ter o dinheiro. Não é pecado ter. Não é pecado ter. Não é? E queira ter, irmãos, para principalmente investir também na obra de Deus. A obra de Deus, inclusive, sofre muito por falta de recursos financeiros. Outra situação que a mulher tinha também, e ela tinha muito dinheiro, ela gastou tudo que tinha. E não ajudou em nada. Né? Mas ela tinha também conhecimento, porque ela gastou com muitos médicos. Muitos médicos. Né? Eu quero colocar aqui essa categoria de pessoas como influências que a mulher pudesse ter.
Influências como mulher poderosa. Que é importante ter amigos, né? Conhecimento. Eu tenho dito, inclusive, que primeiro Jesus, segundo Jesus, terceiro Jesus, sempre, né? Mas coisa boa é saúde. Amém, irmãos? E em terceiro lugar, amigo na praça. Não é? Um amigo e conhece outro amigo. Aí fala com um, aí fala com outro. Aí vai ajudando, vai facilitando o processo. Um atendimento médico, não é? Uma assistência jurídica, não é? De repente até um auxílio policial. Que mais? Não é? Um auxílio, inclusive, monetário, financeiro. Então, você é amigo, pronto. Você tem amigos, você não sofre. Se você tem amigos, você não sofre. Né? Amigos de verdade, pessoas que chegam junto, você não sofre. São elementos influenciadores. São elementos influenciadores. Claro que a gente não deve fazer amizade com interesse. A gente não deve fazer amizade com as pessoas só porque elas são ou têm alguma coisa. A gente não deve ser interesseiro. Mas é importante ter uma relação boa onde mora, ter uma relação boa com os familiares, com os parentes, onde chega, por onde passa. É importante, mas tem que entender que a fé deve estar no Senhor, porque se o Senhor não usar, se o Senhor não for à frente, se o Senhor não tomar a frente, não tem influência que ajude em nada. É verdade, aleluia. Pode ter o recurso que for, se não confiar no Senhor, não vai resolver nada, vai gastar tudinho, vai torrar tudinho e não vai resolver nada. A confiança tem que estar sempre no Senhor. Aleluia. Diante do seu problema, seja lá qual for, procure resolver, obviamente, com o seu dinheiro que você tem, mas sempre colocando o Senhor Jesus na frente. Não é pecado você consultar alguém, você procurar alguém, fazer um contato, mas sempre colocando Jesus na frente. Como se também não tivesse nada. Como eu disse, vou falar para duas classes de pessoas socialmente falando, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. O pobre corre logo perto de Jesus. Mas quem tem? Aí por que essa palavra? De repente eu estou falando para um bocado de liso aqui agora. Mas Jesus vai fazer chegar dele na mão de vocês. Quem recebe essa palavra? Oh, glória. No instante é acordado. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Todos se mudaram, glória a Deus. Quem não quer, né, irmão? Aleluia. Olha o culto pegando fogo aqui nessa noite. Aleluia. Amém, irmão? Mas não esqueçam de Jesus. Recebe essa palavra, irmão, mas não esquece de Jesus. Mas não esquece de Jesus. Amém? Porque tem muita gente que às vezes pega um trocado e esquece de Jesus. Fica às vezes pega uma besteira de trocado e esquece de Jesus. Não pode. Aí tem gente que diz ainda assim: ah, Senhor, presta atenção. Se o Senhor vê que eu vou me desviar, então não me dê. Porque se você está sendo fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Se você está sendo fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Está escrito, irmão, o Senhor não vai gerar detrimento à palavra dele por uma possibilidade que existe em você. Basta você ser determinado. Porque é promessa. Quem for fiel no pouco será colocado no muito. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Aí, se o Senhor vê que eu não mereço, se o Senhor vê que eu vou me desviar, irmão, essa é uma coisa que entra no ouvido do Senhor e sai do outro lado. Não é? E que tipo de crente é você que se desvia porque cresce na vida? Não pode. Jesus tem que estar sempre no centro das nossas atenções. Não é? Jesus tem que estar no centro das atenções. Não pode, irmão. O crente está se desviando porque fica liso ou porque fica rico. Não pode. Não é? O que é que Jesus significa para você? Tem que pensar no que é que Jesus significa para você. Amém? Não pode estar se deixando afetar por nada na sua relação com Jesus. Nem pela doença, nem pela saúde, nem
pela fartura, nem pela faltura. Não pode. Né? Não pode. A mulher aqui, ela tem um desconto porque ela parecia não conhecer Jesus até então. Só que depois ela ouve falar, né, de Jesus. Ela ouve falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus, versículo 27 de Marcos 5. Veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Só que ela já dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher foi informada do poder de Jesus Cristo. Informação essa que nós já temos, irmãos. Conhecimento do Senhor que nós já temos. Então, qual deve ser a minha relação agora com o problema, pastor? Procure resolver da melhor forma possível, sempre colocando Jesus na frente. Amém? Usando sempre da fé. Usando sempre da fé. É pecado se mexer. Eu escutei uma vez alguns pregadores, eu escutei muita gente, por muitas vezes, dizer: irmão, Deus não precisa dar ajuda de ninguém. A questão não é ajudar. É que você também não pode ficar de braços cruzados diante de uma situação que é sua, que a responsabilidade é sua. Quem tem responsabilidade primeiro de mudar o quadro da sua vida é você mesmo. Quem tem responsabilidade primeiro de mudar o quadro da sua vida é você mesmo. Quando eu ministro sobre oração, eu digo aos irmãos que existem duas pessoas que devem ouvir as nossas orações. Lembra disso, né? A primeira é o Senhor, Deus. A segunda somos nós. Amém? Nós devemos ser agente de resposta das nossas orações. Está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Se não está entendendo, eu vou dar um exemplo. Né? Senhor, vou orar, por exemplo, para Deus ajudar você. Senhor, ajuda a irmã que está nos visitando, a missionária Albênia. Poxa, eu sei de repente qual é a dificuldade da irmã. E está ao meu alcance minimizar ou resolver. Por que então eu não ir ajudar a irmã e resolver? Eu estarei ouvindo a oração que estou fazendo a Deus, que vai agir e que já está mandando eu agir. Eu ser agente da oração que estou fazendo. Amém? Senhor, então, mas o problema sou eu. O problema é comigo. Né? Porque a gente às vezes ora: Senhor, me desperta para a oração. Alguém já orou assim? Senhor, me desperta para ler a palavra. Alguém já orou assim? Alguém já orou assim? Senhor, me usa para ganhar almas. Alguém já orou assim? Senhor, como é que tu vai ganhar alma em casa? Como é que tu vai ganhar alma sem evangelizar? Quer que cada do céu? Pode, irmão. Para ser um ganhador de alma, tem que sair ao campo. Aleluia. Amém? Senhor, me desperta a ler a Bíblia. Então pega a Bíblia em nome de Jesus e vai ler. Se determina e vai orar. Não tem nada que impeça. É só querer. Como foi dito pelo irmão Luiz Carlos já neste culto. Se quiser, consegue. Mas também, se não quiser, qualquer desculpa serve. Não é? Então, nós precisamos chamar responsabilidade para nós, ao invés de estar atribuindo a Deus o que é responsabilidade da gente. Não estou com isso dizendo que, como dizem algumas pessoas, que o que é para Deus fazer, a gente não faz, o que é para a gente fazer, Deus não faz. Não é também bem isso que eu quero dizer, porque eu entendo as palavras de Jesus com uma perfeição muito profunda, quando ele disse que sem mim nada podeis fazer. Até esse óculos que é maneirinho, deve pesar gramas, eu não consigo levantá-lo sem a ajuda do Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor para todos os sentidos e aspectos da minha vida, até para pegar o copo descartável, vazio. Expressar dependência de Deus. Amém? Precisamos expressar dependência de Deus.
mas precisamos agir. A mulher, ela agiu. E ela enfrenta muita coisa diante da situação que ela se encontra. Marta já mencionou a multidão, né? E o texto diz: veio por trás da multidão e tocou nas suas vestes. Né? E além da multidão, tinha a questão cultural da época, que era leproso e a mulher, independente de estar no seu fluxo menstrual, vertendo sangue, ela tem que ficar distante, por causa da impureza. Tinha que gritar. Se fosse leproso, leproso! Aí todo mundo abria caminho, se afastava. Então a mulher está rompendo com tudo isso. Sem contar que ela está fraca. Eu tive um processo de anemia no começo do ano, não sei se o irmão lembra, eu tive que tomar 8 aplicações na veia e o cara fica fraco. Eu preto estava ficando branco, né? Tonto, o cara fica fraco. Aí João fica rindo, o apóstolo ficar branco, é um milagre terrível, né? Mas era a doença, eu estava ficando, né, anêmico e fraco, tonto, né? Então a mulher está vencendo a tontura, a fraqueza, porque a vida do corpo, a alma do corpo é o sangue. Né? E 12 anos, é brincadeira não eram 12 dias, 12 semanas, 12 meses, eram 12 anos. Essa mulher estava fraca, né? Então ela tá se vencendo. Procure se vencer. Procure vencer a indisposição. Procure vencer a preguiça. Eita, essa foi forte. Procure vencer o desânimo. É possível reagir. É possível reagir. Principalmente você diz: pastor, mas eu estou num quadro depressivo muito grande. Parece que não é possível reagir, mas é possível reagir. Até porque eu já ministrei em outro momento que, e principalmente esse quadro depressivo, é uma coisa que quem tem que se vencer é a pessoa mesmo. Não vai ser mais ninguém que vai vencer por si. Quem é de fora pode ajudar. Numa palavra do conselho, numa orientação. Se for necessário um tratamento medicamentoso, né? Ver a alimentação também. Mas tem que reagir, principalmente quando chegar à sobriedade, seja medicamentosa ou alimentícia. Acorda, aproveite esse momento. Aproveite esse momento para embalar no acordar, no despertar. Aí Jesus ajuda. Tem pessoas aqui que viveram quadros depressivos e estão hoje aqui contando vitória. A irmã Nininha está dizendo eu. Não é? Eu quase que afundava na depressão que tomou conta da minha vida. Não é? E glória a Deus, estamos aqui. Porque é uma luta travada na cabeça da gente e é entre nós e nós. Aí parece que depois aparece o Satanás. Né? O inimigo. Que é o inimigo quem quer que você enlouqueça. É o inimigo quem quer que você perca o juízo. É o inimigo que quer que você saia de você para ele entrar. Mas em nome de Jesus não está repreendido não. Está expulso. Não se repreende o mal, irmão. Se expulsa. Eu não quero ouvir ninguém daqui orando para Jesus repreender doença. Tem que expulsar. Amém? Ovelha do templo do corpo de Cristo aprende a expulsar o mal, não repreender. É doença? Sai em nome de Jesus. Está repreendido? Não. Sai em nome de Jesus. Amém? Se é demônio também, sai em nome de Jesus. Seja qual for o mal, sai em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. A mulher teve que vencer tudo isso. A multidão, o tabu, a fraqueza, não é? E tocar nas vestes de Jesus, porque foi o objetivo dela, o alvo dela. Você tem que traçar um alvo para a sua vida, um objetivo para a sua vida. Temos sempre dito aos irmãos aqui nas ministrações que o alvo da gente como cristãos deve ser o céu. Porque se não for crente para ir morar no céu, está perdendo tempo. Não é? Se não for crente para ir morar no céu, está perdendo tempo. E o caminho do crente que quer morar no céu é oração, é leitura de Bíblia, é devoção ao Senhor,
né? É procurar estar aceso espiritualmente. Amém? É estar procurando se espiritualizar. E essas coisas, que são coisas que nos ajudam a caminhar para o céu, fazem com que expulsemos o mal que vem a nós e atraiamos bênçãos para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, qual é a minha atitude diante da situação, problema? Procure resolvê-la. Procure resolvê-la. Ah, mas não, eu não tenho como me mexer, pastor. Dizem, eu não sei, Luiz Carlos, se é verdade, se é militar, e pode me confirmar, que tem algema, que o cara parece que quando quer se mexer, ela aprende mais. É verdade? Toda ela é assim, é. Toda algema, graças a Deus, nunca experimentei esse trem, né? Aí como é, a polícia bota a algema no elemento. Aí ele vai tentar se desvencilhar da algema, aí ela vai apertando. Você está se sentindo assim, algemado. Quer se mexer, o negócio aperta. Fique quieto e ore a Deus. Se você está vendo que quanto mais você se mexe, mais o negócio fica ruim, ore. Ore. Estou dizendo isso diante de uma experiência que a gente... De experiências que já vivemos. Né? Vai se mexer, o negócio fica ruim, então... É melhor orar. Porque se mexer mal, a gema vai apertar mais. Se mexer mal, a gema vai apertar mais. Não é não? Ore. Ore. Amém? Por isso que o Senhor disse, orai sem cessar. Porque a gente deve se articular para minimizar a situação. Só que às vezes, quando a gente vai tentar resolver, a coisa parece que piora. Não é? Não tem situações. Hã? É a algema, né? A Lenininha disse, é a algema. Tem situações que quando você parece que vai resolver, já ouviu alguns irmãos dizer que quanto maior mais demônio aparece, ponto. Se está aparecendo muito demônio, aí você não para de orar não. Você fica orando agora, orando com sabedoria. Aí tem que mudar a oração. Tem que mudar a forma da oração. A estratégia da oração. Tem que ter estratégia. E nessa relação com o Senhor, Ele dá estratégia. Receba a estratégia de Deus nessa noite, em nome de Jesus, para sair dessa situação, problema da sua vida. Oh, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, receba a estratégia de Deus para sair dessa situação, problema que está afetando a tua vida. Receba a estratégia de Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.